Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez no Clube da Criança Idosa. Eu conto com a presença ilustre dos meus amigos Dr. Zero Marinaldo e Leandros. E hoje estamos aqui para discutir um clássico do cinema pós-apocalíptico Me chama Snake. Exatamente. Snake Plissken em Fuga de Nova York. Produção de 1981 do emérito diretor de terror John Carpenter. Quem é que não gosta de John Carpenter, que teve um auge ali entre os anos 80 e 90, né? E fez esse célebre filme que marcou a carreira dele aí de forma indelével. Eu diria que é um dos top 4 dele, se não top 3. Muita gente gosta muito desse filme, né? E resolvemos então aí, à luz do mundo contemporâneo, dar uma olhada neste filme. E gosto muito desse filme, né? Porque ele inicia uma longa e prolífica parceria entre o diretor e o seu aço fetiche, que é o Kurt Russell. Né? Eles vão se encontrar e fazer outros filmes que são considerados clássicos da cultura pop, oitentista e noventista. Né? Os Aventureiros do Bairro Proibido, a continuação tão boa quanto o original, que é o Fuga de Los Angeles. Né? E um filme do Elvis, que é bacana. O Kurt Russell já tem atrelado a sua figura ao grande rei do rock. Né? São filmes interessantíssimos e indico que quem puder, tiver a oportunidade, assista, tá aí, né, acessível a todos, e curtam esse cinema, né, tão diferente hoje em dia, né, um cinema mais cruzão, mas que tem muita essência. Eu acho que o Fuga de Nova York, ele tem bem a cara do cinema dos anos 80. O tipo de direção, o tipo de trilha, principalmente quando a gente pensa na edição, né? Que você vê que hoje é muito picotado, muito rápido as coisas, ele dá o tempo para cada coisa acontecer, uma coisa que hoje em dia você pega o cinema de ação e você não vê. O cinema dos anos 80, ele tem a cara desse filme. Concordo fortemente. Efeitos práticos para todos os lados e cenas de ação econômicas, a câmera muito assim no nível dos personagens, né? Tem pouca coisa de guindaste, de grua, a cidade assim tá bem desolada. Eu tava até lendo que aquilo foi filmado em St. Louis, porque teve um incêndio em St. Louis, e vendo nos documentários dos making-offs, né? E a cidade ficou vazia, ficou bastante desolada. Daí eles foram lá nessa época, numa região que eram vários quarteirões que estavam abandonados, e tiveram a oportunidade de filmar com luz baixa e com lentes novas da Panavision que estavam aparecendo. Até o Stanley Kubrick usa várias lentes também que eram muito importantes, desenvolvidas pela NASA, aliás, que funcionam em baixa velocidade, né, com pouca luz, no Barry Lyndon, e que também no Fogo de Nova York umas lentes especiais foram utilizadas para poder filmar com pouca iluminação, baixa iluminação ali à noite, nesse lugar de St. Louis. Então, é um ambiente bem, como você falou, com essas cenas de ação econômicas e obscuras, né, Mr. Leandros? Sim, gosto muito disso, isso aí chama muita atenção. Achei uma riqueza, a capacidade de reimaginar Nova York dessa forma, ela choca bastante, sabendo como Nova York de fato é, né? E aquela Nova York toda apagada, pontos de luz ali perdidos naquele, né, em meio aos prédios, ruas. A fotografia do filme realmente ela é de encher os olhos. A fotografia dele vai ser referência, inclusive, para outros filmes da década de 80. Se você olhar, principalmente, as partes onde está mais escuro, você vai reparar que parece muito com filmes como Warriors, ou mais para frente, inclusive, esses cenários foram utilizados para Blade Runner. Sim. Então, a fotografia, a partir dali, ele vai trazer uma nova perspectiva até 88, quando você vai ver o Batman do Tim Burton, e já é alguma coisa que vem dessa fotografia também. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. É verdade, né? Tem essa coisa Blade Runner que você falou, tem essa coisa Mad Max também da mesma época, né? Ou principalmente Além da Cúpula do Trovão. É um filme que tem uma coisa pós-apocalíptica. E esse filme gera até, eu não sei se vocês lembram, mas nos anos 80 tinha muito, até seria interessante a gente jogar algum trailer na tela, uma série de filmes italianos pós-apocalípticos, né? Fuga do Bronx, já é de um bairro de Nova York. Não sei se vocês lembram desse.
Lembro sim. Daí a gente vai aproveitar aqui a retomada do canal para a gente desenterrar aí vários clássicos perdidos aí, né? E dar a sua devida homenagem a esses filmes que construíram a nosso imaginário e nossa, como posso dizer, base fílmica, né? E é fundamental também trazer para as novas gerações. São filmes assim imprescindíveis hoje em dia. São filmes que estão envelhecendo até que bem, eu acho. Apesar de que o Fuga mesmo tem uma cara meio B já, vocês não acham? Sim, essa é uma característica importante, a questão desse lado B. Né? A construção, os personagens mesmo são muito unidimensionais, são estereótipos de vilões, você não tem aprofundamento nenhum, né? A trama é extremamente rasa, você só tem uma ideia e a partir da ideia você constrói uma sequência de cenas. O filme mesmo poderia ser resolvido em 15 minutos, né? Mas é interessante ver essa coisa. O filme B era isso, né? Você pegava, esticava, né, o mínimo, aquela coisa mais, né, essencial e buscava a resolução aí em 1h30 e tal. E esse filme tem, né? Isso é muito característico, né, do cinema mais... Também tem um orçamento muito baixo, né? Exatamente, comentar isso, doutor Zero. A gente vê ali, eles fizeram muito com pouco, né? E essa é uma característica fundamental no cinema de terror e ficção dessa época. A gente vai ver o trailer agora, que o Joaquim vai colocar, mas dá para ver, por exemplo, que eles tiveram um trabalho muito parecido com o que foi feito em Star Wars em 77, para poder construir com pouco dinheiro o cenário que é mostrado principalmente nas telas do computador. Você vai olhar nos vídeos que tem espalhados pelo YouTube, que foi tudo montado como maquete e pintado com uma tinta especial para poder brilhar conforme você passava as câmeras por cima. Então, cada tela de computador era uma câmera diferente, eles colocaram elas em movimento indo para mostrar como se fosse por cima de Nova York. Que eles não tinham dinheiro, né, para fazer a computação gráfica também. Mas a computação gráfica estava iniciando, você não tinha grandes como pode dizer, demonstrações do uso da computação. Ela estava iniciando nesse momento no cinema. Ela só vai tomar mesmo o corpo na segunda metade dos anos 80 e começo dos anos 90. Sim. E uma coisa que esses gráficos me lembram, que vocês devem lembrar também, é que esses gráficos que o Dr. Zero estava falando, que aparecem, né, da linha dos prédios à noite e tal, tudo filmado, né, e tal, eles parecem muito com os gráficos também que aparecem nas telas do Guerra nas Estrelas, né, das naves e dos caças durante os momentos de batalha, que realmente são esses gráficos dos computadores do final dos anos 70, mais ou menos, que era o que tinha até aquele momento, no diagrama da Estrela da Morte, naquela aula que o Luke leva, né? Olha, você tem que atirar aqui, por exemplo, na Nova Esperança. Acho que até Star Trek deve ter coisa desse tipo também, não? Dessa época, assim, os filmes, né, do William Shatner ali, assim, até a sério, eu imagino. Que é uma coisa que uma linguagem que até no Star Wars nos novos Guerra nas Estrelas, a Disney manteve, né? Os diagramas continuam com essa estética antiga. É um filme de um grande estúdio, a Disney, Tron, né, de 82. Tron é muito assim. Isso, então a gente teve isso, ainda aquela coisa se iniciando, né, uso de grades, neon, essas coisas, né, que é típico dos anos 80. New York, 1997. The entire city is a walled maximum security prison. The bridges are mined. The rivers are patrolled. And the United States Police Force has everything under control, they think. I'm going in. John Carpenter's Escape from New York, the high adventure of the future. One man must go in where no man has ever gotten out. And if he comes back alone, his nightmare has just begun. Who are you? John Carpenter's Escape from New York. Heard you were dead.
John Carpenter's Escape from New York, the greatest escape of them all, is about to blow the future apart. O trailer mostrou a síntese daquilo que a gente comentou na primeira parte da nossa apresentação, né? A questão da fotografia, né? a direção de arte, o uso da computação, a questão das cenas de ação que são bem econômicas. Eu diria que quase todas estão ali nesse trailer, né? Um daqueles trailers que entrega, né, toda a história e o filme. E o trailer ele sintetiza bastante isso, né? Você pode aguçar aí a vontade de assistir o filme. E recomendo que o nosso telespectador aí faça um exercício e assista os dois, né? Como eu fiz aqui, para poder estar aqui com vocês e discutir os filmes. O filme ele tem essa pegada bastante crua, né? E o que chama atenção é o carisma, né? Você vai pegar o Kurt Russell lá com o seu personagem misterioso, fodão, que todo mundo conhece. Isso que me chama muita atenção, né, nesse filme. Os caras estão isolados lá em Nova York, sem contato com o mundo exterior, mas todo mundo conhece o personagem. Todo mundo com que ele cruza, fala assim, caramba, é o Snake, né? O Snake. E ele parece que é uma espécie de lenda urbana que vai pontuar o filme todo com a ideia de que o Snake havia morrido, tal, e todo mundo que cruza com ele vem com essa, né, se pergunta assim, ué, mas você não tinha morrido? E ele vem com suas frases secas, ele é muito direto, misterioso, e o carisma, né? O Kurt Russell era bastante criticado pela sua falta de habilidade técnica na atuação, mas ele transbordava em carisma, e esse personagem caiu como uma luva para o Kurt Russell, né? Fez o seu, né, marcou o nome na história do cinema por conta desse personagem. É verdade, virou inspiração até do jogo Metal Gear, né? Isso. Um personagem protagonista aí também, que é uma espécie de... Kojima, o deus da indústria de game nipônica, é fã declarado do Kurt Russell e desse filme, né? Ele usou e se inspirou bastante na composição, né, dos seus personagens lá. É bacana pra você ver como a coisa ele rompeu as barreiras do próprio cinema, né? Então, é interessante você ver que o que hoje a gente conhece como clichê começou aí. Sim. São vários filmes que beberam dessa fonte do personagem que os próprios personagens do Schwarzenegger e do Stallone são personagens que vêm dessa linha, né? O Kurt Russell, nesse filme, ele seria o protótipo do que foi o Die Hard. Lá na frente, quando o Bruce Willis vai fazer o Die Hard, ele é mais ou menos o que o Kurt Russell faz, só que com um pouco mais de humor. Todos os clichês que a gente conhece hoje como clichê, nessa época eram inovação, foram criados ali. É interessante isso que você colocou, Dr. Zero. Você foi realmente feliz aí nessa sua colocação, porque um espectador de hoje, né, vai assistir esse filme e ele vai ver que aquilo ali é um apanhado de clichês. Conta justamente, né, que ele é a base disso aí, mas o cara vai assistir o filme deles e isso vai chocar, porque ali é clichê atrás de clichê, mas é muito bem utilizado, né? Se você vê que ele consegue ainda segurar na atenção do espectador e ver ali que ele soube utilizar isso sem se tornar redundante, repetitivo. E acho que isso aí é um grande lado positivo, né? Uma qualidade do diretor e da equipe envolvida. Tem uma coisa que o pessoal reclama, caro Leandros e caro Dr. Zero, que eles acham o seguinte, eu já vi gente falando isso, inclusive o pessoal da Red Letter Media lá que eu estava mostrando para vocês, que o filme ele tem esses clichês que vocês estão falando, do cara durão, até ele usa até um tapa-olho, né? Uma coisa meio Stallone Cobra cortando pizza com tesoura, que nem você estava mencionando outro dia.
É um clichêzaço, assim, né? Olha atrás de você, calça de camuflagem. Perfeito, parece um bonequinho do G.I. Joe, do Comandos em Ação, né? Parece um Falcon mesmo. Virou uma figura. Inspirou, como a gente falou, videogames e tal. Mas ele nunca se auto-ironiza, sabe? Ele nunca tenta fazer uma piada consigo mesmo. Ele se leva a sério, sabe? É isso que eu quero dizer. Coisa que na sequência já tem um certo bom humor, né? A sequência é bem debochada, né? Eu pude assistir. Ela perde muito em comparação com a primeira, porque é praticamente a mesma história, mesmíssima história. É a filha do presidente, no segundo, que foi sequestrada, né? História. Só que na sequência eu considero ela superior ao original, assim, por conta de uma produção com mais dinheiro, os personagens são melhor desenvolvidos, o vilão mesmo, ele tem, né, vários momentos para construir, né, a sua vilania e tudo mais. A questão da discussão o plano de fundo político também é mais desenvolvido, né? Então, eu considero a Fuga de Los Angeles superior ao original. Assim, o que vai matar o Fuga de Los Angeles é que se você assistir o Fuga de Nova York, você perde, como posso dizer, a capacidade de se espantar com algo novo. Porque você só está vendo sendo repetido, com mais dinheiro e com um maior aprofundamento na trama, né? Eu considero, comparando hoje, a sequência superior, né? Ela é debochada, ela tem essa coisa de fazer se auto-satirizar, tem essa coisa do bom humor, muito mais claro, né? E é divertidíssimo. O cara surfando, um tsunami no meio de Los Angeles ali, junto com Peter Fonda, é genial aquilo ali é... Steve Buscemi também, num papel meio engraçado. Eu acho over, eu não acho melhor. Mas tudo bem, tá valendo. E tem uma computação gráfica dos anos 90 ali também, né? Que envelheceu bem, né? Então... Isso que você citou agora, o Steve Buscemi. Se for pegar os dois filmes, os dois filmes têm um elenco muito bom. Você vai pegar nomes assim que são... isso é uma coisa, um destaque que tem, né? O Lee Van Cleef, o Ernest Borgnine, né, que até o Dr. Zero estava falando. Quem mais? Harry Dean Stanton, né, no papel do Brain, né? O cara que é o cientista ali, mais ou menos. Isso. Né? Você tem o Isaac Hayes, né? Isaac Hayes, exatamente. O grande vilão ali é o Rei de Nova York. Sim. Que eu vou falar para você, para mim o personagem mais boçal do filme. Né? Ele só tem 2 linhas de fala no filme todo e repete que ele é o fodão. Né? E você fala assim, caramba, ele não representa, não tem aquela ameaça, porque não teve um momento de embate entre o protagonista e o vilão, coisa besta, derrubou o outro, logo no final, sabe? Não representa nada daquilo que ele se mostrava. É um cara chefe de gangue, e mais nada. É um maloqueiro, mais ou menos. Eu gosto da sequência que ele pendura o presidente na parede ali, fica mandando o cara chamar ele de um maioral. Essa cena é o Donald Pleasence horrível, ele morrendo de medo, algemado. Você vê, em comparação com o vilão da continuação, que é superior, né? Que é uma sátira ao... É o Che Guevara, não é uma coisa assim? Revolucionário latino-americano. Ele tem um pouco desse fundo político, porque os próprios sequestradores do avião, no começo do Fuga de Nova York, são um grupo radical de esquerda, né, local. Sim. Que sequestrou o presidente, que vai numa cápsula e acaba caindo nessa Nova York, que é uma prisão. A gente nem contou a história para o espectador, mas estamos tomando que ele já conheça alguma coisa dela, né? Então, a gente fala, sem querer, acho que a gente deve pegar e discutir a história do filme, e tudo que a gente fala aqui não é spoiler. O filme tem praticamente 40 anos de idade aí, e a gente se permite, né, fazer o uso do spoiler aqui como, né, para fazer justiça aí ao próprio filme, para a gente pegar e tentar aprofundar melhor a história e valorizar aquilo que ele tem de bom. Sim, acho que está valendo discutir os pontos importantes. Mas faça uma síntese da história, Brody J. Bom, um futuro distante de 1997, o crime
na região ali, fica subentendido que dos Estados Unidos inteiro, mas em particular de Nova York, subiu 400%, levando a sociedade ao caos completo e total. Isso dado, um Estado que parece ser de uma espécie totalitária, toma controle dos Estados Unidos e isola a ilha de Manhattan com um muro, né, fazendo com que a ilha fique absolutamente separada do resto da sociedade. Sim. E lá eles colocam prisioneiros, pessoas que cometem crimes, né, pessoas que estão sendo ali isoladas, e é uma terra de ninguém, não tem luz direito, não tem eletricidade direito, as pessoas estão largadas ali, os prisioneiros estão largados à sua própria mercê. Nessa, um grupo de radicais de esquerda, como eu estava falando, sequestra um avião no qual o presidente dos Estados Unidos está viajando para uma reunião com a China e com a União Soviética, no qual ele vai fazer um discurso com uma fita que é um MacGuffin, né, como diria o Hitchcock, ou seja, um recurso para levar a história para frente. Nessa fita há um discurso importante que vai ser pronunciado nesse encontro, nessa reunião. Esse grupo radical faz com que o avião atinja ali um edifício, na verdade o World Trade Center, vejam que é premonitório, né, no caso, hoje em dia não ia dar 20 anos antes. 20 anos antes, exatamente, o avião atinge uma das torres do World Trade Center, uma coisa que nem ia rolar hoje em dia de fazer, né, e aí o presidente foi colocado aí num escape pod, né, numa cápsula, como o C-3PO e R2-D2 no começo do primeiro Guerra nas Estrelas, e fugiu, mas ele foi capturado pelo rei aí de Nova York, que é o chefe, o grande chefe de Manhattan, seria no caso. The Duke, exatamente. E cabe ao Snake Plissken, então, que é um ex-militar com um passado de honra e glória, mas que cometeu um crime, tentou roubar um banco federal desse mundo aí, tinha até uma sequência que foi filmada, mas não foi pro corte final, ela está disponível no YouTube, para quem quiser ver. Deixa eu fazer um parênteses aí, que é interessante, fazendo aqui um paralelo com Demolition Man, o filme do Stallone de 1994, onde surge um vilão, aí eles precisam de alguém tão violento quanto o vilão para combater o mal, né? E aí eles vão buscar o cara que também tem um passado, mas que é criminoso, para lançar numa ilha, né, lotada de criminosos, porque só ele teria condições de resolver a parada. É interessante, se a gente for ver. Demolition Man, que é um filme que vale a pena a gente fazer um programa, né? Com certeza, Dr. Zero. Filme premonitório, né? Premonitório. Existe essa similaridade aí, pelo menos na linha narrativa ali, existe uma similaridade, uma filiação entre essas duas produções. Verdade, né? Essa Eu estava vendo que o Stallone, inclusive, vai produzir um novo filme baseado na história do clube de Nova York, mais situado na China, que vai se chamar Little America. Olha, vai ter uma fuga também de alguma coisa, alguma cidade? É mais ou menos o mesmo enredo. Eles pegam uma pequena cidade no interior da China, que vira um presídio, e aí a filha do presidente de alguma coisa vai ser capturada e levada para lá. O Stallone, o bom e velho herói de 75 anos, vai entrar para salvar ela. Fuga de Nova York com Sylvester Stallone. Isso vai ser legal, hein? Só falta ele colocar o tapa-olho também, né? Vocês veem, nessa de heróis, que a gente até já fez um programa dos Brucutus, né, na época original. Sim. Brucutus dos anos 80, programa que eu acredito que foi perdido, o arquivo, mas de qualquer forma, o Kurt Russell, ele fica como um cara que tentou fazer, não conseguiu tão bem quanto os outros, começou até um pouco antes, mais ou menos, né, junto do Stallone, mais ou menos que o Stallone já tem o Rock, né, nos anos 70. Sim. Mas antes do Schwarzenegger e do Van Damme, enfim, e acabou só fazendo esses, né, mas acho que o fracasso do outro filme que eles fizeram juntos, né, do Big Trouble in Little China, Os Aventureiros do Bairro Proibido, que não se deu bem nas bilheterias, também preveniu que ele se desenvolvesse. Ele tentou fazer o Tango e Cash depois, acho, né? Mas virou um cult, né? O Tango e Cash foi um grande sucesso de Aventureiros do Bairro de locadora, eu lembro que é de 89 o Tango e Cash, se não me engano. E o Aventureiros do Bairro Proibido virou um sucesso, mas virou nas locadoras. Exatamente. Né? Meio que fracassou no cinema, mas nas locadoras ele virou, e aqui acho que passou várias vezes no SBT.
É verdade. E é um filme que, assim, a gente pode fazer um especial só dele, mas é uma tentativa, eu acho, do John Carpenter e ele de surfar uma onda meio Indiana Jones, do terror, né? Pegar essa onda que o Spielberg, né? Todo mundo, o Alan Quarterman, né? Tentou naquela época, lembra desse filme? O pessoal tentou, né? Tudo por uma Esmeralda, acho que é com o Michael Douglas, né? Vamos surfar a onda do Indiana Jones, né? Sim. Já esse filme, o Fuga de Nova York, o próprio Carpenter reconhece que até uma das inspirações é o Desejo de Matar. Aí a gente coloca nessa equação o Charles Bronson, que também se reinventa nos anos 80, né? Já pegando essa parte do Charles Bronson, né, você percebe que muita coisa dele, do Fuga de Nova York, vem do Charles Bronson, mas que depois ele vai ser uma referência para os filmes do Nolan, do Batman. O Fuga? Porque você pega o Batman Begins e você pega depois o Batman, o Rise, né? É isso. O Dark Knight Rises. Isso. Os dois têm o mesmo plot. A cidade é sitiada e você tem que tirar as pessoas de lá de dentro. É verdade. Até a voz do Christian Bale tem muito a ver com a voz que o Kurt Russell faz no filme. Sim, com certeza, muito bem lembrado, hein? E principalmente o último Batman, que tem aquele mundo já pós-apocalíptico também, né? Tem uma cidade destruída, não tem isso? Sim, mas o primeiro também tem. O Batman Begins, ele no final, e tem a semelhança assim, que Manhattan e Gotham são cidades dentro de ilhas, né? As duas são ilhas. E são ligadas ao continente por pontes. E aí você vê, tanto no Batman Begins, quanto no caso do... Até mais no Dark Rises, né? Dark Knight Rises, o negócio da ponte, você não poder passar a ponte e tal. É verdade. Outro filme que explora um pouco isso não é aquele Daylight do Stallone também, já na fase decadente dos anos 90? Eu não vejo tanto assim, porque o Daylight eles estão presos por uma coisa física, né? Caiu a caverna, eles estão presos de uma maneira física. No caso desses daí, não, é o governo que impede as pessoas de saírem da cidade. É verdade. Ou seja, o Daylight é mais um filme de desastre, né? E esse é um filme do final dos anos 90, se não me engano, 98, com Denzel Washington, que é uma Nova York sitiada. Sim, verdade. E é um filme que tem essa coisa de pessoal ficar ali, né, criar essa... Nova York se torna eles colocam como protagonista a ideia da dificuldade que é física, né, do espaço, e ali você como o próprio Dr. Zero começou no nosso vídeo hoje, essa tradição, porque a ideia de você ter uma ação acontecendo num espaço delimitado, que isso vai ser explorado assim, ad nauseam pela série do Die Hard, ou do De Matar. Né? Tanto é que ele fez essa ligação, né? Ele fez esse paralelo. E é muito interessante, né? Depois você vai ver isso com o Steven Seagal, com o Força em Alerta, um se passa num navio, o outro num trem, e aí vai ter um com Wesley Snipes, que se passa no avião, que é o Passageiro 57, ou seja, são filmes que vão, né, reaproveitando essa fórmula, né, e o espaço é importante dentro da história, né, o confinamento... Né, outra referência grande que acontece a partir dele é o Esquadrão Suicida. Isso, outro excelente, um filme recente, né, que tem essa mesma pegada, né, manda degenerados para tanto é que tem até as bombas inseridas, né? Perfeito, bem lembrado. Então você vê que quão, não posso dizer, seminal, quão importante foi esse filme aí para a cultura pop, né? Acho que marcou muito. Ele vem numa era que tinha menos, a gente tinha menos, uma quantidade bem menor, né, Mr. Leandro, de material para poder ficar avaliando. Então, marca, né, vira ou filme pós-apocalíptico. Acho que vai nessa. Eu tava pensando muito agora na influência que ele teve novamente nesses filmes italianos aí, os Pasta-Apocalipse. Quer dizer, virou um subgênero de filme horrível, né? Mas ele, na verdade, não é um filme apocalíptico.
Porque, na verdade, o que eles fazem ali não tem nada a ver com um desastre Não é uma nuclear ou coisa do tipo. É mais... eles pegaram a ideia da ilha de Alcatraz e expandiram. Maravilha, isso como mesmo. se Nova York fosse uma nova ilha de Alcatraz. Uhum. Mas lá não tem lei, né? Dentro da ilha não tem lei. Tem gente que sai do bueiro. Aquela Sim. cena dos zumbis é bem cena de filme de zumbi, né? Que ele tá andando na É um rua. Mad Max urbano. Aquela fotografia azulada, o pessoal saindo do chão, lembra muito o thriller do Michael Jackson, né, meu? É outro que um ano depois, né, Tava John muito Landis na moda, né? Tava Exatamente. muito esse tipo de estética. Acho que vale até a pena pôr no vídeo, porque aquelas tampas de bueiro, muito thriller do Michael Jackson, muito filme do Romero também, né? Acho que feito para homenagear mesmo, né? Então, eu gostaria de destacar agora, vamos pegar aqui, o filme realmente ele tem características são importantes, marca, ele tem o seu grau de diversão, ele consegue realmente, né, mostrar várias qualidades, mas eu também encontro assim que tem certos defeitos, assim, né? Eu não gostei, as cenas de ação realmente são meio truncadas, e vou falar para vocês, assim, o Cobra, né, o Snake, ele acho que é um dos personagens de ação, assim, mais meia boca, ele vai lá para resolver, ele é pego, ele não resolve, quem tira o presidente do cárcere são os amigos deles que vão querer fugir com o presidente, ele chega lá atrasado, né, ele toca três, quatro socos lá com o The Duck, assim, eu não, sabe, é o cara que não, esse é o melhor que se tinha para poder fazer uma missão tão complexa e delicada, sabe, isso vai ser depois corrigido na continuação, de fato, ele mostra, que o domínio... Ele era muito mais fama do que ação, né? Hã? Ele era muito mais fama do que ação. Exatamente. Porque a verdade é que assim, todo mundo sabia quem ele era, ele foi colocado lá para fazer uma coisa, mas no final das contas, ele meio que assim, se ele não tivesse lá, ia fazer pouquíssima diferença, viu? Exatamente. Olha o nível. Olha o nível. Uma incongruência do roteiro é que os militares, eles tinham franco acesso lá à ilha de Manhattan, porque eles falam assim, ó, a gente tem lá o elevador em cima do World Trade Center, a gente infiltra o pessoal. Meu, como é que eles não infiltraram uma equipe de operações especiais para fazer esse serviço? Porque o Snake, eu entendi, ele vai fazer uma missão meio stealth e tal, por isso da inspiração da série Metal Gear do Kojima. Mas assim, na hora como? Ele entra andando dentro de um teatro onde está tendo uma apresentação da Broadway com uma arma gigante na mão. Aquilo não é stealth. Não, mas a ideia... Boa. Mas aí você vê que o filme, sei lá, meu, ele tem umas coisas assim que não falta de coerência, sabe? Acho que entra nessa coisa dele ele se levar a sério, mas ser cheio de clichês, entendeu? Acho que vai nessa linha. A continuação é debochada. Tem a estética dele. A estética dele lembra bastante. É praticamente como se você estivesse lendo realmente os gibis dos anos 80. Porque, assim, no gibi, você percebe o personagem, ele se leva a sério demais. Né? A realidade dele não existe. Ele é uma coisa que ele se leva a sério como se ele fosse a última bolacha do pacote. E que ele entra lá por uma missão divina. E ele ainda, assim, é um anti-herói, né? Com zero motivação. Sobreviver. Ele não estava nem ligando que ele ia para a prisão. Não estava ligando. Aí chegaram para ele, colocaram a motivação nas bombas. Só isso. Exato. Uma coisa do Snake é que ele é totalmente cínico, né? Tem uma cena no qual ele tá andando meio stealth, como o Lee Andrews estava falando. Vocês lembram que ele tá andando num prédio abandonado, horrível, tem umas fogueiras, aí tem uma menina que tá sendo abusada. Uhum. E ele continua, ele passa reto. É raro você ter um personagem que é tão cínico, assim, tão desencantado, sabe? Tão anti-herói, como você falou, que não se importa com nada. Não é? Ele só quer... Ele se importa um pouco quando o Ernest Borgnine morre, eu acho, não é isso?
que é um Sim. personagem que realmente dá uma sensação ruim porque ele é o único personagem que é o humor ali, que dá um contraponto, um contrapeso a esse niilismo. Ele vai ganhando um pouquinho de profundidade conforme o filme vai adiantando. Porque, por exemplo, quando a namorada do cérebro, ela... Bom, o cara morreu, ela fala assim, deixa comigo que eu vou encarar de frente, né? Não fez nada, mas ela tentou, disparou quando 7 ela tiros. fala assim, não, eu vou ficar, ele meio que sente o negócio, ele entrega a arma, mas fica meio, sabe? Ele não gosta da ideia. É verdade, ele fala, vem comigo, isso é fato, E também quando ele fala para o presidente, muita gente morreu por você estar aqui, o que você acha disso? O que você sente? E o presidente, essa nação aprecia o seu sacrifício, uma coisa dessa linha. Aí ele decide destruir a fita. Esse cara não vale, né? Amigos, eu gostaria da atenção de vocês para algo que me incomodou muito, assim, me causou desconforto. Desconforto. Isso. Conta-me, Leandro, por favor. Tem o apelido dele, o Snake, a cobra. Né? Falei, caramba, né, meu? Eu imagino que numa futura releitura, um remake do filme. A tatuagem. Aquilo lá. Olha, vou compartilhar com você. Ué, o que tem? Eu gostei dessa cena. Ele ainda tá manco. Uma grande cena de luta. Mas perceba, olha só, sai uma grande cobra da região da virilha. Aquilo ali, realmente, o cara poderia ter, sabe, aquela cobra assim, enrola o braço, de repente, ou um dragão. Aí o cara me sai uma cobra gigante, louca para dar o bote de dentro das calças dele. Eu acho que aquilo realmente me incomodou um pouco. Ter que lidar com isso daí. Aí eu falo assim, será que é por conta disso que ele é uma lenda viva? Porque no campo da ação, daquilo lá, ele se mostrou, né? Ele não foi, como posso dizer, ele não correspondeu à altura. Aí me vem, e quando ele vai para a luta, o que chama atenção é esse traço, né? Da figura que ele constrói, com aquela cobra preta, né? Sibilante, né? Eu sei lá, na continuação eles deram uma melhorada lá, né? Uma cobra de rena preta ali na região abdominal. Realmente, isso pode, né, trazer, sabe? Eu mudaria numa futura, num futuro remake, uma reimaginação do personagem, eu mudaria o local da tatuagem. Não sei se vocês, né, acham disso tudo. Eu acho que entra um pouco na série de clichês que vocês falaram, sabe? Um certo exagero, assim. Mas... era uma geração macho man, né? Então, meio que foi colocado um negócio para poder aumentar a autoestima do menino. Talvez isso, né? Parece que o Kurt Russell teve que fazer 4 meses de exercício para poder fazer esse filme. Ficou indo para academia, o que não era tão comum na época, né? Queria mostrar uma cena para vocês também, meus amigos. Vou dar um share rapidinho aqui, só alguns segundos. Are you picking up the target blip? Right on course. Então, essa cena, meus amigos, essa sequenciazinha que eu mostrei para vocês, eu acho que tem uma coisa muito legal, que é esse clima etéreo, essa trilha sonora eletrônica bem anos 80, que é quase atmosférica, que é quase experimental. Eu acho que entra muito nessa coisa meio Blade Runner, meio Vangelis, e a trilha do próprio John Carpenter, né? Ele que compõe várias das trilhas. Desde Halloween é ele que compõe as trilhas dele, né?
faz os temas e tal, né? Em vários dos filmes dele. E acho que se destaca por isso também, assim. Acho que tem uma pegada legal, tem um clima que era diferente. Hoje em dia talvez fosse uma trilha orquestral usada, né? Um filme mais normal. Depois do acho que de Indiana Jones, daí para frente, as trilhas partiram muito para o negócio meio John Williams, né? O John Williams ele se destacou em Star Wars, depois Superman também já era uma trilha muito marcante, mas depois ele virou tendência a partir de Indiana Jones. Aí você percebe que a maioria dos trilheiros, né, eles começam a entrar para a parte de orquestral. Mas Sim. Nessa época é muito marcante porque é bem temporal mesmo. Você pega o início até mais ou menos... eu acho que muda um pouquinho a partir de 88, quando, por exemplo, a trilha de Batman já foge um pouco dessa pegada meio New Wave, né? Mas até 88, só o John Williams, que era mais orquestral, a partir daí a maioria dos trilheiros passam aí para essa linha. Mas é interessante a música do filme, porque ela traz bem a época. Ficou bem marcado mesmo. Muito marcado, não, com certeza. Esse tipo de trilha sintetizada, assim, né, que o Carpenter até se especializou, ele faz outras coisas, como você falou, nessa linha. No Halloween também, ele muito bem lembrado, um tema do Halloween, né, que é famoso também. Inclusive, ele viaja fazendo apresentações, às vezes, né, o John Carpenter já se apresentou com uma banda, tocando essas trilhas e tal. Tem isso também. Isso eu não sabia. Tem até vídeos no YouTube. Fora isso, coisas que são interessantes da gente perceber, né, é que o roteiro funcionaria nos dias de hoje. Porque se você for ver, tudo bem, a direção tem muito cara de anos 80, você tem, por exemplo, trilha, fotografia, que são muito datadas, mas o roteiro, eu acho que ele funcionaria nos dias de hoje. Lógico que você precisa ter um pouquinho mais de profundidade nos personagens, porque é uma coisa que hoje em dia se exige muito, mas o enredo em si é um enredo funcional. Ele não envelheceu tanto assim. Eu concordo, eu tendo a concordar, sim. Eu acho que funciona legal. Vamos ver se esse remake que o Leandro que citou, né? Vai aparecer aí. No caso, o Stallone, olha que irônico. Não, foi você, né, Dr. O Dr. Zero que citou, né? Com o Stallone numa cidade chinesa, acho que dá um ar bem contemporâneo. Acho que é um testamento ao que você estava falando, né? O roteiro continua interessante. Uma coisa só, que uma nota final também, acho que a gente cobriu bem o filme. E se alguém quiser, claro, colocar mais coisas, por favor. Estamos aqui para, né, esmiuçar esta obra de John Carpenter, né, em tudo que vocês repararam de interessante. Mas que ele, como ele se leva bastante a sério, mas tem esses clichês, isso é revogado na sequência, né, que o Lee Andrews também assistiu e estava comentando aí. Eu acho engraçado, ele me lembra um pouco o Evil Dead nesse sentido, porque o primeiro Evil Dead também é um filme bem sério de possessão e de terror, e as continuações têm elementos de humor e sátira, né, e galhofa, que também como o Fuga de Los Angeles. Eu gostaria que se fosse refeito, que se mantivesse o tom sério, que nem você estava falando. Eu acho que o roteiro funciona para hoje. Então, do jeito que ele é feito, apesar de ter clichês e ser esses arquetipos, como a gente estava falando, o Kurt Russell é um super-herói, ele tem, né, tapa-olho, pô. É o clichê. Se você for pensar, por exemplo, o primeiro Robocop, ele se leva a sério demais, mas funciona porque o sério dele é um sério sádico, é um sério irônico. Violento. Né? Então, assim, é uma crescente nos anos 80, né? Que eles estavam começando a sair olha, a gente se leva a sério demais, né? E já que a gente se leva a sério demais, a gente vai jogar as mazelas socioeconômicas, vamos jogar como se fosse uma coisa irônica, uma coisa política. Então, se você pegar tanto o finalzinho, principalmente, do Fuga de Nova York, quanto o Robocop, né, do Verhoeven, você percebe que, assim,
é um herói que se leva a sério num mundo que é totalmente surreal. E aí, por ser surreal, vira uma crítica. O Starship Troopers é assim também, bastante. Do próprio É que eu entendo os anos 80, né? Isso que eles estavam de se levar a sério, mas também tem essa questão da sátira, é o que eles chamam de cinismo. É um olhar cínico para o contexto no qual se insere a história, né? Então, o cara, ele abusa do cinismo e fica engraçado. O Desejo de Matar 3 tem isso também, não tem? Sim. O Charles Bronson andando com uma metralhadora, despachando o vagabundo a esmo, né? Matando o cara com sorvete, tomando sorvete. Se você pegar os anos 80, obviamente, isso é uma transição dos 70 para os 90, isso é óbvio. Mas se você pegar, por exemplo, os anos 70, você pega personagens como Rocky, como Rambo, são personagens que vêm de livros, são críticas, e, na verdade, eles se levam a sério no mundo realista, né? Só que esse mundo realista não é divertido. E os anos 80 pediam coisas divertidas. E aí é que tá. Quando você pega o cinema dos anos 80, esse é um dos filmes que a gente vê, ele é um cinema que ele tenta entender qual é a transição que você faz de algo que é sério para ser discutido para algo que é divertido. Então, é aí que você começa a perceber a intromissão de um cinema no outro, que vai acabar no final dos anos 90, né? Quando a gente vai chegar naquela fase de Matrix, o cinema de 99, por sinal, a gente já tratou disso num dos podcasts, né? Aqueles filmes de 99, eles são o final do tratamento de toda essa transição, do que é real, do que é realismo, do que é a sociedade. Então, eu acho que te entendo. A gente está ali na virada. Acho que eu te entendo bem, Dr. Zero. Se nós vamos pegar que hoje filmes como Indiana Jones, que durante a história ele tem cenas de ação mirabolantes, bem-humoradas, ele faz troça com o nazismo. Hoje em dia não se permite mais isso, entendeu? Ele tava olha só como o cinema, esse cinema era muito mais livre, você se permitia a fazer qualquer coisa, né, desde que tivesse vontade, porque hoje em dia você pegar e fazer tem uma cena lá, se você não abordar, né, vai tratar de um tema que envolva nazista, um filme, e aí você vai faz alguma graça qualquer, né, ou seja, a ironia, o cinismo, ele pode ser mal compreendido hoje em dia, e você pode ser, né, bombardeado. A hoje cultura do cancelamento. Tá muito amarrado, né, com isso. Você tira praticamente esse lado bacana, né, de entender uma mensagem mais, né, você pode tratar do assunto de maneira mais leve, né, de assuntos mais delicados, né, foi trazido aí a questão do Estado opressor, a ideia de como tratam, né, a população carcerária, olha só, criaram uma espécie de gueto, jogaram tudo lá que era indesejado dentro dos Estados Unidos, né? E hoje sem lei. Né, hoje em dia, como é que você trata isso? Uma coisa que eu percebi que tem muito em comum nesses filmes, tem um outro filme que também parece que se passa numa prisão, que é uma espécie de uma cidadela. Né? É um filme recente que está na Netflix. É quase uma favela, né? O Poço? Hã? O Poço? Não, é um outro filme que foi lançado esses dias. Depois eu vou trazer a referência e a gente põe nos comentários. E aí a gente vai ver que as prisões, né, essas prisões aí que são esses, como posso dizer, esses guetos que eles constroem, isolando determinada parcela da população, aonde esse povo vive é uma miséria total. Lixo, é depredado, pichado, o pessoal bota fogo, né? Ou seja, você joga lá, tira o Estado, vocês que se virem aí. Né? Se eu fosse uma liderança, ou se constituísse uma liderança dentro desses ambientes, o cara ia botar um pouco de ordem ali. Esse mundo Mad Max dentro de uma sociedade que é ordenada, não sei se ele se realizaria da maneira como eles constroem nos filmes. Apesar que ele é uma constante em vários filmes que tratam disso.
né? Você vai pegar tudo que é filme de prisão, tirando esses de segurança máxima, mas a maioria das prisões são todas zoadas. Assim, você deixa os caras lá soltos, eles têm acesso a celas, a pátio e tal, é tudo bagunçado, podre, é escuro, úmido, né? Então mostra que aonde esse povo é colocado, eles são... você tira o Estado, você tira a civilização, eles agem feito ratos, né? Ele faz uma comparação entre o excesso de ordem, que é o que está acontecendo do lado de fora, Isso. com o excesso de caos, que é o que está acontecendo do lado de dentro. Eu acho que agora a gente precisa colocar uma imagem, uma conclusão final para cada um de nós, para a gente poder finalizar, porque já está dando quase uma hora de gravação aqui. Meus amigos, acho que é isso aí. Bom, eu recomendo muito o filme, foi uma experiência ótima poder revê-lo. Acho que vocês fizeram análise de vários ângulos interessantes e estou na expectativa do próximo. Essas são as minhas considerações finais. Agradeço aí o convite, né, para a retomada do canal e espero também que a gente possa trazer outros filmes aí com, né, tamanha importância, filmes divertidos e que tenham alguma função aí para formar os novos espectadores, aqueles que curtem aí a oitava arte. É a oitava, a sétima arte, meu caro? Sétima, meu caro. Vamos fazer um acompanhamento de clássicos recentes da nossa geração. Eu acho que é interessante a gente bater uns papos com essas referências que nós temos. Exatamente, né? Bom, eu gostei bastante de rever o filme. Apesar que, assim, você tem um choque quando você revê algo que você já viu há pelo menos 30 anos, que a linguagem mudou demais, e aí você tem um pouco do choque, é um pouco mais complexo de você acompanhar. Só que a mensagem está toda ali, então é interessante você rever com olhos de onde está o que ele quer dizer dentro daquela obra, e não como foi feito. O formalismo da obra não é tanto o caso, é mais a mensagem e o quanto essa mensagem dá para você ainda reproduzir nos dias de hoje, porque ela é muito universal. E é isso. Foi bom voltar à ativa, né? Eu acho que o Clube da Criança Idosa ficou faltando o Grande Melo, mas a gente está de volta. Para encerrar aqui, vamos ver aqui um conjunto de imagens e musiquinha. Até mais, turma. Call me Snake.